Eu tenho certeza absoluta. Essa palavra ela vai vir de encontro à necessidade de cada um de nós. Ela vai vir para acalmar, o louvor que nós estávamos ouvindo, para acalmar o nosso coração. Então vai nos ajudar bastante. Vamos repetir bem forte Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. O ser humano, em todas as épocas, ele enfrenta dificuldades e enfrenta dificuldades em várias áreas. Desde que o ser humano se entende por gente, ele enfrenta dificuldades em várias áreas de suas vidas. Nós temos exemplo, por exemplo, de Eva. Eva cometeu um equívoco que prejudicou seu esposo. Nós temos exemplo de Caim, que matou Abel, trazendo uma calamidade terrível no seio familiar. Nós encontramos na história bíblica pessoas passando fome, entrando em dificuldade, ficando doente, se suicidando, enfim, dificuldades e mais dificuldades, separações, divórcios, doenças incuráveis, né? Então, a dificuldade, ela sempre esteve presente na vida das pessoas, tanto do homem quanto da mulher, do moço, da moça. Durante todo o percurso, as dificuldades, elas se fazem presente. E as dificuldades, quando elas se apresentam na vida de uma pessoa, cada um reage de uma maneira. Muito bem. A televisão, ela anuncia a cada instante a reação que as pessoas têm diante das dificuldades, da circunstância contrária. Alguns chegam a tirar a própria vida, outros se tornam andarilhos, vão andar por esse mundo. Decepções e mais decepções vencem as pessoas, e elas vão se entregando durante a caminhada. Não é muito difícil nós encontrarmos pessoas que elas dizem assim: a vida ficou preta e branca para mim, eu já não tenho mais sentido a minha vida, os meus sonhos já eram, eu já me entreguei, eu joguei a toalha. Isso é quase que comum nós encontrarmos pessoas falando assim. Sendo assim, nós ficamos essa noite surpreendidos com um homem que, diante da circunstância contrária, diante da adversidade, diante da falta, da ausência de recursos, ele se manifesta e ele diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Um homem que, quando a doença chegou, ele não se desesperou, teve o seu coração acalmado. E ele dizia para as pessoas: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele enfrentou uma circunstância financeira contrária, quase que irreversível, ele também disse assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele enfrentou problemas sentimentais, ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele enfrentou problemas familiares, ele também disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele enfrentou problemas psicológicos, problemas internos, ele e mais ele também disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Este homem se manifesta com uma expressão que não é comum. Ele se manifesta com uma expressão totalmente diferente daqueles que são derrotados, daqueles que são vencidos, daqueles que ficam pelos caminhos, daqueles que nadam e acabam morrendo na praia. Ele se manifesta com um som de vitória, com um som de realização, com um som de manutenção, de firmeza e de continuar a caminhar. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. É óbvio que o centro dessa mensagem é naquele
e esse naquele, todos nós sabemos, como eu já preguei recentemente, que trata-se da pessoa insubstituível, extraordinária, inefável, maravilhosa, ímpar, que deve ser sempre buscado, e chama-se Espírito Santo. O apóstolo Paulo, enfrentando as mesmas circunstâncias contrárias, enfrentando a ausência de recursos que nem as pessoas, enfrentando a ausência de saúde, ou seja, a doença, mesmo diante de todas essas situações adversas, ele se mantinha de pé e dizia assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele dizia: quem é que vai me separar desse amor, dessa fé, desse meu chamado, desse meu objetivo? Ele diz: estou certo que nada nesse mundo, e nem nos outros mundos, nem embaixo nem em cima, nem nos lados, absolutamente, nem no mundo terreno e nem no espiritual, tem poder suficiente para me separar deste amor, dessa fé, desse propósito que eu tenho. E ele dizia: o segredo é que eu sou apegado com o Espírito Santo. O meu segredo é que eu tenho comunhão com o Espírito Santo. O meu segredo é que eu busco o Espírito Santo. O meu segredo é que eu me encho do Espírito Santo. Não vos embriagueis, não vos encheis de preocupações, não vos encheis de desânimo, de falta de esperança, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele se manifesta quando todos estão dizendo: não tem jeito, não dá, está difícil, nós não vamos conseguir, porque agora os apontadores econômicos estão apontando e não vai favorecer nós. Olha, o que está vindo aí nós não vamos suportar. Quando todo mundo falava isso, ele se manifestava e dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você também tem naquele que fortalecia Paulo, levante a sua mão para o alto e diz assim: Espírito Santo, fortaleça a minha vida, os meus negócios, os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu corpo físico, tudo que eu preciso. Fortaleça, renova, dá vitória, porque eu tudo posso na sua pessoa que me fortalece. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Vivemos um mundo, nós temos agora os Jogos Olímpicos do Brasil no Rio de Janeiro, e lá tem 5 argolas, é 5, né? É 5 argolas que nós temos, né? 5 arcos. Aqueles arcos, por que tem aqueles arcos? Porque aqueles arcos, as pessoas que idealizaram a formação dos Jogos Olímpicos, eles colocou uma argola para cada continente, e eles priorizaram as cores dos países que mais participaram, as cores que prevalecem lá. Eu só não sei por que não consideraram a Oceania, mas tudo bem. Então preste bem atenção que as argolas que eles colocaram lá, as 5 argolas lá representando os 5 continentes existentes. Nos 5 continentes existentes, quando você olhar para aquelas argolas que simbolizam as Olimpíadas, você vai lembrar dessa mensagem: que 5 argolas, 5 continentes, ou 5 continentes como queiram, em todos eles tem pessoas dizendo que não dá mais, tem pessoas dizendo que não tem mais jeito, tem empresário dizendo assim: eu vou ser derrotado, eu vou ser falido, eu vou ser vencido. Tem mãe dizendo: eu não vou dar conta de tocar a minha família. Tem pai desesperado, tem dizendo: eu não consigo vencer com esse plano de governo que tem. Nesses 5 continentes existentes você vai encontrar pessoas com doenças que a medicina não consegue dar o diagnóstico, e quando dá o diagnóstico ela não consegue resolver, não consegue ajudar. Você vai encontrar pessoas querendo morrer porque a vida sentimental está uma desgraça. Nos 5 continentes existentes você vai encontrar pessoas que, ao contrário do apóstolo Paulo, você vai encontrar pessoas dizendo assim: eu não posso nada,
eu não consigo nada. É isso que você vai encontrar lá, ao contrário do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele opera na vida de uma pessoa, ele fortalece aquela pessoa. O apóstolo Paulo diz em Efésios 3:14: eu sou fortalecido e renovado através da atuação do Espírito Santo na minha vida espiritual, ou seja, no meu homem interior. Por isso a Bíblia, o Novo Testamento, prioriza-se a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia, ela começa no Novo Testamento dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque há de descer sobre vós o Espírito Santo, e quando ele descer, vocês vão receber poder e vão se tornar a minha testemunha. Uma pessoa, quando ela consegue entender o que significa Espírito Santo, quando ela consegue entender o que significa ter comunhão plena com o Espírito Santo, ela começa a entender também que ela não deve ouvir o que a televisão fala, ela não deve ouvir o que os apontadores econômicos falam. Ela começa a entender que não é porque o índice de divórcio aumenta que ela também vai se separar. Ela começa a entender que o que dirige a vida dela, os negócios dela, os pensamentos dela, a vida espiritual, sentimental dela, não é terreno, não vem dos espíritos imundos, mas vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica com esta pessoa, este homem, esta mãe, este senhor, essa senhora, essa senhorita, com esse empresário, essa pessoa que sonha. Ele testifica dizendo assim: eu vou atuar na sua vida e vou realizar o milagre. Eu vou contrariar o lógico e o matemático. Eu vou fazer o milagre na sua vida e todos vão ver o tamanho desse milagre. E você então adquire essa certeza, e mesmo não vendo, você abre a sua boca e você confessa: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você tem coragem de falar isso agora? Diga o tamanho da sua fé confessando: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero ouvir. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Qual o tamanho da sua fé em dizer isso? Mais uma vez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É justamente isso. Quando os obstáculos se apresentarem diante de você, quando a voz dos espíritos malignos falarem assim para você: não dá mais, terminou, é o último passo, chegou, parou, eu te neutralizei, daqui você não passa, então você diz assim: eu faço parte da igreja de Alchua. E quem faz parte da igreja deve ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E o Espírito Santo me comunicou que eu tudo posso nele que me fortalece. Então, espíritos malignos, energias negativas, o que vocês falam para mim não tem valia alguma. Sabe por quê? Eu recebo ordem só da voz que vem do meu dono. Eu sou o bom apacentador, e as minhas ovelhas, elas ouvem e conhecem a minha voz, que é a voz de Alchua, que diz assim para você: não temas, a minha paz eu vos dou. Eu não amo a dor como o mundo dá. Eu te tomo pela minha mão direita e te sustento. Abra a porta que você não consegue abrir. E se tiveres que passar pelo fogo, eu passo contigo. E se pelas águas, passarei também. Se te jogarem dentro da fornalha, me manifestarei lá. Uma coisa é certa: você confia em mim, não te deixarei envergonhado e nem confundido. Os teus inimigos vão olhar e vão ver a mesa que eu vou preparar para você. Vamos aplaudir aquele que cuida de você, aquele que te ajuda, que te sustenta, que te alimenta e que realiza os seus sonhos, que te dá esperança. Esta voz do apóstolo São Paulo surpreendeu muita gente quando ele se manifesta e diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando as coisas começavam a cair do lado dele, e depois começava a cair à sua direita, ele então dizia assim: está se cumprindo na minha vida o que está escrito no Salmo 91:
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas diz que eu não seria atingido. Eu não estou sendo atingido. Bendito seja o nome de Yeshua. Então você que está sentado aqui, não importa a sua posição socioeconômica, não importa se você tem um diploma na parede ou não, não importa o tempo que você serve a Yeshua, não importa se você tem defeito, se você não tem defeito, nada disso importa, a tua idade, não importa nada. O que importa é se você pode crer. O que importa é se você pode aceitar a ajuda do Espírito Santo. É só isso que importa. Se hoje os ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, que nem fizeram vossos pais no deserto, que ouviram a voz do Espírito Santo e endureceram o coração. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de você assumir um compromisso com o Espírito Santo e viver aqui nessa terra uma vida diferenciada. Viver uma novidade de vida. Chegou o momento de você colher aonde ninguém colhe. Chegou a hora de você vencer aonde ninguém vence. Chegou a hora de você ter sucesso aonde ninguém tem. Chegou a hora de você ser feliz quando ninguém consegue ser. O apóstolo Paulo, ele dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha uma vida íntima com o Espírito Santo. O índice de pessoas que estão de alunos que estão se suicidando nos Estados Unidos, no Brasil e outros lugares, pessoas que estão fazendo vestibulares, faculdade, pessoas que estão tentando preparar um futuro acadêmico, mas já olhando para o futuro, se vendo advogado, médico, juiz, doutor, ele já vê que isso não é suficiente para lhe dar felicidade. E a maior parte deles estão se suicidando. Estava lendo uma matéria que eles se matriculam, vão lá, fazem o vestibulinho, fazem o que tem que fazer, entram nas faculdades, nas universidades, e eles olham para o futuro e veem que mesmo vencendo, mesmo tendo um diploma, o vazio que está dentro deles, o diploma não vai preencher. Estão tirando as suas próprias vidas. Esse vazio que existe dentro do ser humano é justamente o espaço que tem que ser ocupado pelo Espírito Santo. Você vai sair por aquela porta lá hoje, se você entender essa mensagem, receber ela literalmente abençoada. Não importa o que você pensa essa noite, não importa o que você sonha, o que você anela, deseja, almeja, não importa qual seja o seu objetivo. O importante é se você pode crer, porque tudo é possível ao que crê. E aquele que crê, ele vê a glória manifestada. O que é a glória? É a materialização do seu desejo. É a sua vitória materializada perante tudo e todos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você entrou aqui essa noite, eu não sei como, mas eu sei como que você vai sair. No mínimo, eu quero deixar você com dúvidas. No mínimo, eu quero levar você a pensar. Talvez você chegou aqui pensando assim: mas para mim não tem mais jeito, não dá, sei lá o que. Não. Agora você já não pensa só assim. Agora você já tem dúvidas. Caramba, será que se eu buscar esse ser chamado Espírito Santo, será que a minha vida realmente pode ser abençoada? Esse já é um grande avanço. Está escrito em Lucas que Yeshua, ele se alegrou no Espírito Santo. Está escrito que Yeshua, ele recebia poder e vencia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é indispensável e ele é fundamental na nossa vida. Esse ser jamais vai te abandonar. Esses dias eu estava me comunicando com ele e orando, e eu dizia: como pode existir um ser que nem a sua pessoa? Um ser que te abraça, que te ama, que não te abandona, que não exige nada praticamente nada. Às vezes quando você se sente só, às vezes quando você não sente nem o chão debaixo dos seus pés, ali está a sua presença garantindo o amanhã. O salmista Davi disse assim: para onde eu fugirei da sua face? Aonde é que eu posso me esconder? Se eu subir, me depararei com o seu Espírito. Se eu descer, também vou me deparar com o seu Espírito. Eu não posso fugir da presença do seu Espírito. Ora, se ninguém pode fugir da presença do Espírito Santo, então é óbvio
que aonde você estiver e necessitar da atuação dele na sua vida e nos seus negócios, é claro que de imediato ele vai agir. Está escrito que ele é o socorro bem presente na hora e no dia da angústia. Se você realmente entender essa mensagem e entender que o Espírito Santo ele transmite energia, que ele transmite virtude, que ele é um gerador de energia positiva. Se você entender que ele gera, que ele transmite, que ele outorga, que ele dispensa, que ele faz chegar até você, que ele te presenteia, mas que ele não é uma energia efeito, ele é uma energia causa. Quer dizer o que? Ele é uma energia com raciocínio, ou seja, ele é um ser. Ele é o ser que vai gerar toda a energia, recurso, bênção, milagre que for preciso na sua vida. Mas recebereis poder, mas recebereis luz, mas recebereis direção, mas recebereis o milagre, mas recebereis a realização das possibilidades ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos aplaudir a Yeshua, vamos aplaudir ao Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos fazer então oração e fazer a ministração. Então fica aqui essa noite esta palavra. Filipenses 4:13. Paulo, um ser humano, dentro de um corpo biológico que nem o meu e o seu, sentindo o calor, frio, as adversidades da vida, as instabilidades em todas as áreas. Mas uma coisa ele tinha de concreto, uma coisa ele tinha que não sofria variações, que era a sua fé, sua convicção, sua certeza. Quando todo mundo olhava para ele e dizia: agora este homem não pode mais, ele dizia assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Meu desejo, meu pensamento, o meu sentimento é que você busque a ajuda desse ser. Se o marido te abandonar, se a esposa te abandonar, se o sócio te abandonar, se a família te abandonar, se a sociedade te abandonar, preste bem atenção, se a saúde te abandonar, olha, eu vou dizer uma coisa para você: este ser chamado Espírito Santo, jamais ele vai abandonar você. Pode uma mãe esquecer-se do filho que o cria? Pode-se, só em situações extremas, que ainda deve ser estudado pela sociedade. Mas ainda que essa vier a esquecer de seu filho, que tanto ama, está escrito, e que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Jamais. Bendito seja o nome de Yeshua. Jamais. Oh, louvado seja. Quando João estava em Patmos, colocado em uma ilha de minérios, uma ilha de serviços pesados, quando João foi colocado nessa ilha, abandonado, esquecido, colocado ali pela força humana, pela força do império terreno, quando ele foi colocado lá, talvez ele quis sentir que estava abandonado, que estava esquecido. Mas daqui a pouco ele sente aquela luz se aproximando, aquela luz se aproxima, cria um ambiente de muita paz, e ele ouve uma voz que diz assim: João, sobe aqui para cima. E ele sobe, e ele ouve uma voz que diz assim para ele: você não viu quando eu dizia que eu estava na terra, estava no corpo, que eu falei? Que eu estava no mundo, mas eu não era do mundo, que o meu reino era eterno, não era desse mundo, daqui eu não sou, João? Sim. Então, eu não falei para você que eu ia preparar lugar para vocês? Se vocês tivessem fé, dá uma olhada aqui, tudo isso daqui é meu. Essa dimensão aqui é chamada na terra de Altíssima. Ninguém pode chegar aqui, pode ter asas, pode ter poder, mas ninguém chega aqui se eu não permitir, irmão. Dá uma olhada aqui. E as coisas que você está vendo, escreve, leva lá para baixo. Faz as pessoas entender
que mesmo ela saindo do corpo físico, eu tenho uma vida superior a cada uma delas. E foi assim que João fez. João viu coisas tão maravilhosas que, chegando aqui, ele não conseguia traduzir. Aí ele começou a fazer comparações e disse assim: eu vi coisas como berilo, como esmeralda, como isso, como aquilo, mas não era, ele estava fazendo uma comparação. O apóstolo Paulo, até o último dia da sua vida, o demônio tentou tirar sua fé, o demônio tentou brecar ele, o demônio tentou neutralizar ele e roubar os sonhos dele, mas ele se manteve firme. E no último passo da vida dele, ele disse assim: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé, e o que me resta agora é a coroa da justiça, que o santo, justo e santo juiz colocará na minha cabeça, mas não só na minha cabeça, mas na cabeça de todos aqueles que manterem a fé viva e continuarem acreditando durante a caminhada. Jeremias 57, o profeta chega e diz assim: eu me cansei da minha longa e comprida caminhada. Mas logo lá na frente ele é chamado a atenção, e uma pergunta é feita a ele: você cansou sim, mas toda vez que as suas pernas bambeiam, todas as vezes que o cansaço toma conta, você sempre ouviu a minha voz dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Bendito seja o nome de Yahshua. Além desta mensagem que leva você a acreditar na possibilidade grande, na probabilidade extraordinária de vencer aqui, em qualquer área, ainda fica a esperança da vida eterna. Romanos 8, em verso de número 18, está escrito: porque as aflições do tempo presente não podem sequer comparar com a glória que em nós, na igreja, há de ser revelada. Bendito seja o nome de Yahshua. Então continue firme, continue a sua caminhada, continua buscando o Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo, continue tendo comunhão e estreitando o seu relacionamento com Ele, porque daqui a pouco o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu pai, os vizinhos, os sócios, os amigos, todos vão começar a ouvir a seguinte expressão da sua boca: eu tudo posso naquele que me fortalece. Assim eu encerro essa mensagem e peço para vocês colocarem de pé. Eu quero fazer essa ministração agora. Em nome de Yahshua, quero te abençoar, quero impetrar essa bênção em você, concretizar ela, concretizar essa ministração, essa realização dessa noite aqui. Eu falei para vocês que tinha uma mensagem para o seu coração, para a sua vida, uma mensagem que vai fazer você adentrar a esta sexta-feira que se vem com um pensamento diferente, diferenciado, com uma atitude também diferenciada. Eu acredito literalmente que daqui a pouco você vai começar a dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ore assim comigo: Senhor Yahshua, eu ouvi esta noite que se eu buscar o Teu Espírito, se eu me encher do Teu Espírito, que eu vou então ter a força, a possibilidade, a sustentação, a firmeza de continuar sonhando, de vencer, independente de qualquer situação. Então eu peço que me ajude a ter este relacionamento com o Teu Espírito Santo. Só eu orando agora. Quero que você curva a sua cabeça. Meu coração vai ter que se acalmar. O teu coração vai ter que se acalmar.
e na comunhão plena com o Teu Espírito, eu abençoo cada pessoa que está aqui esta noite. Eu abençoo comprometendo e ajudando, fortalecendo e finalizando o que a Tua Palavra já fez aqui esta noite. A Tua Palavra já abençoa essas pessoas, e na autoridade que há no Teu nome eu só confirmo isso, que elas vão poder, que a possibilidade vai fazer parte da vida delas, e que elas vão vencer. Elas vão vencer a doença física, elas vão vencer a doença psicológica, e elas vão vencer a doença espiritual. Elas vão colher aonde ninguém está colhendo, e elas vão vencer aonde ninguém está vencendo. Elas vão prosperar quando ninguém consegue prosperar. Elas vão ser felizes aonde ninguém está conseguindo ser feliz. Eu disse que elas vão conseguir aonde ninguém está conseguindo, na autoridade que é no Teu nome, e na instrução que eu dei aqui essa noite, através da atuação do Teu Espírito na vida delas, elas vão sair daqui literalmente abençoadas. Elas vão sair daqui contagiadas e possuídas e dirigidas, Yeshua, pelo Teu Espírito, por essa orientação. Receba essa bênção na tua vida, meu irmão e minha irmã. Receba essa ministração aí, na tua mente, no teu coração, nos teus negócios, no teu corpo físico, na tua mente, nas questões psicológicas. Recebe na família, na questão sentimental. Recebe esse milagre, receba essa bênção aí, na autoridade do nome original, do nome de Yeshua, na comunhão direta com o Espírito Santo. Eu abençoo a sua vida, abençoo os seus negócios, abençoo o seu pensamento, abençoo o seu coração, abençoo os seus sonhos. Eu abençoo o seu dia, a sua semana, o seu ano, abençoo a sua vida. Eu decreto a vitória, a bênção, a realização, a conquista, a realização de sonhos na sua vida, em nome de Yeshua. Diga assim comigo: eu estou abençoado, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Uma salva de palmas bem forte, bem forte, bem forte. Eu quero que você cumprimente todas as pessoas que estão aqui dentro, uma por uma. Eu quero que você diga assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Por favor, saia dos nossos lugares e dirija-se às pessoas e diga a elas: eu tudo posso naquele que me fortalece, que é o Espírito Santo, que é a pessoa do Espírito Santo.